Ok, vamos lá. A fonte que a gente recebeu hoje começa com uma imagem, assim, muito poderosa que todo mundo conhece. A crucificação e aquela cortina do templo se rasgando. Uhum. Só que a interpretação que o texto dá para isso, nossa, vai muito além do que a gente aprende na catequese. É o ponto de partida para uma saga cósmica sobre livre-arbítrio, redenção e o destino do universo inteiro. O que temos aqui é um material teológico bem denso, sabe? Cheio de citação bíblica, e a nossa missão é tentar destrinchar a lógica por trás disso. Como que um único evento, a cruz, é a solução para um problema que, segundo a fonte, começou antes mesmo da criação. E o que é fascinante é justamente essa ponte que o texto constrói. Ele pega esse momento histórico e conecta com conceitos filosóficos gigantescos. A tese central é que o perdão dos pecados, que é o que a gente normalmente associa à cruz, Sim, o básico. é só o começo. É tipo o primeiro passo para uma transformação que envolve toda a criação. Certo. Então vamos começar por aí, por essa imagem da cortina rasgada. A fonte cita Mateus. Isso é um símbolo, obviamente. Mas símbolo do quê, exatamente? Para entender o peso disso, a gente precisa lembrar como o antigo templo funcionava. Pensa num prédio com vários níveis de segurança, sabe? A maioria das pessoas só podia ficar do lado de fora, nos pátios. Ok. Só os sacerdotes entravam. E lá no fundo tinha uma sala, a mais restrita de todas, o Santo dos Santos. Era como se fosse o cofre, o lugar da presença de Deus. Certo. E só uma pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar lá e só uma vez por ano. Com todo um ritual, tinha literalmente uma cortina, um véu bem grosso, separando todo mundo dali. Uma barreira física para um acesso que era espiritual. Exatamente. Então, quando a fonte diz que a cruz rasga essa cortina, a imagem é muito forte. É como se o acesso ao cofre tivesse sido liberado para todo mundo. Ah, O sacrifício de Jesus, nessa visão, não acontece num templo de pedra, mas no verdadeiro santuário, o celestial. E esse caminho fica aberto para sempre. O texto até cita Hebreus para reforçar que foi um ato único, definitivo. Não precisa mais de ritual anual. e o efeito prático disso é que os fiéis, eles mesmos, se tornam sacerdotes. Com acesso direto. Mas espera aí, essa ideia de que todo mundo vira sacerdote, isso soa bem radical. É radical. Se todo mundo tem acesso, qual o propósito de uma igreja organizada, de pastores, padres, segundo essa linha de pensamento? O texto chega a abordar isso? Essa é uma ótima pergunta. O texto não entra muito nos detalhes de como a igreja deve se organizar, a eclesiologia. O foco é mais no status espiritual da pessoa. A ideia principal é: a hierarquia de acesso a Deus foi abolida. O texto até explora duas linhagens para esse novo sacerdócio. Uma é a do último Adão, uma nova humanidade, e a outra é a de Melquisedeque. Melquisedeque é aquela figura meio misteriosa do Antigo Testamento, né? Por que ele é tão importante aqui? Sim, ele surge quase do nada em Gênesis, não tem genealogia, abençoa Abraão e some. Para nossa fonte e para os autores do Novo Testamento, ele representa um tipo de sacerdócio que não depende de linhagem humana, sabe? De um sistema religioso aqui da Terra. Uhum. É um sacerdócio de outra ordem superior. Ao conectar os fieles a Melquisedeque, o texto argumenta que a autoridade espiritual deles é de uma natureza completamente diferente. É uma elevação de status, assim, gigante. Entendi. A cruz, então, é a solução que abre esse caminho. Mas isso me leva à pergunta óbvia. Qual era o tamanho do problema para precisar de uma solução tão drástica? É aí que a fonte entra no livre-arbítrio e a coisa fica bem contraintuitiva. Fica mesmo. A forma como o texto define o livre-arbítrio é muito particular. Não é só a capacidade de escolher entre o bem e o mal. É a possibilidade de pecar. A possibilidade. Sim. E o argumento que vem depois é quase matemático. Diz que se uma criatura tem, 1% de chance de pecar, com tempo suficiente, ela eventualmente vai pecar. É uma inevitabilidade estatística. Peraí. Isso é uma visão bem sombria, quase determinística. Quer dizer que, para essa fonte, o fracasso era garantido desde o começo?
Que tipo de livre-arbítrio é esse se o fim já é estatisticamente inevitável? Exatamente essa é a provocação do texto. Ele redefine esse livre-arbítrio inicial não como uma ferramenta perfeita, mas como uma capacidade, digamos, em treinamento, que sem uma intervenção estava destinada a falhar. A liberdade de verdade para a fonte não é poder escolher o mal, mas um dia não precisar mais escolher o mal. E Adão é o primeiro teste prático. O estudo de caso original. Isso. O texto argumenta, usando Romanos, que o mandamento de não comer o fruto não criou o pecado. Ele só revelou o que já estava no coração de Adão, a cobiça. No caso dele, a fonte diz que o amor por Eva foi maior que o amor por Deus. A escolha já estava feita dentro dele. Ah. Mas aqui vem a distinção mais importante que o texto faz, e ele usa até termos em coreano para mostrar nuance. Sim, eu vi isso. Fiquei curioso. Por que usar outro idioma? Para reforçar a ideia de que a maldição da queda não foi sobre a alma de Adão, e aí se usa o termo coreano on, não é alma no sentido grego, etéreo, é o centro da identidade, da consciência, da vontade. O eu dele. Isso. Esse núcleo, segundo o texto, ficou intacto. A maldição caiu sobre a terra, em coreano, tan, e por consequência no corpo dele, que foi feito do pó da terra. Ah, agora faz todo sentido. A maldição afetou o hardware, não o software. O corpo e o mundo físico entram em colapso, mas a alma, o eu, ainda consegue escolher. Ótima analogia. Isso cria uma tensão interna brutal. O corpo amaldiçoado passa a gerar o que a fonte chama, de novo em coreano, de yukchewi soyok, os desejos da carne. Esses desejos não vêm da alma, do on, mas do corpo, da tang amaldiçoada. É por isso que o mundo físico também se degenera. Espinhos, predador e presa. Adão perde o domínio sobre a terra, que na teologia da fonte é usurpado por Satanás. Isso prepara um cenário para um drama cósmico de verdade. A gente tem uma humanidade com alma livre, mas presa num corpo que sabota a si mesmo, num planeta amaldiçoado. Isso nos traz de volta para a cruz. Como um único evento conserta um problema dessa magnitude. É muito maior do que só perdoar o ato de comer uma fruta, né? A lógica da redenção aqui é, de fato, cósmica. O texto diz que a cruz não foi um plano B. Era o plano de Deus desde sempre, antes da criação. Ela é descrita como a dor do próprio Criador para dar às criaturas um livre-arbítrio que funcione de verdade. Um livre-arbítrio aperfeiçoado. Um tipo de livre-arbítrio 2.0. Exatamente. A sequência lógica que a fonte apresenta é mais ou menos assim. Primeiro, as criaturas, com seu livre-arbítrio 1.0, não conseguem amar a Deus perfeitamente por conta própria, por causa daquela inevitabilidade estatística. Certo. Segundo, elas precisam primeiro receber o amor de Deus para conseguir amar de volta. A fonte até cita 1 João, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Faz todo sentido. A gente não consegue dar o que não tem. E a cruz seria, então, a demonstração máxima desse amor? Como dizem Romanos, né? Deus prova o seu amor morrendo por nós quando a gente ainda era pecador. Precisamente. Esse é o terceiro passo. A cruz não é só um pagamento de dívida, é uma demonstração de amor tão avassaladora que quando a criatura entende isso, ela se transforma. E aí vem o quarto passo. O livre-arbítrio se aperfeiçoa. Ah. A pessoa não age mais por medo ou obrigação, mas escolhe livremente amar a Deus em resposta. E essa escolha, que nasce da gratidão, quebra o ciclo, elimina a possibilidade futura de pecar. Então, o livre-arbítrio aperfeiçoado não é poder fazer qualquer coisa, mas ser capacitado a fazer a escolha certa, a escolha de amar. Porque você finalmente entendeu o quanto é amado. É a capacidade de aceitar a graça. Isso. A fonte afirma que o livre-arbítrio que Deus nos dá é, no fundo, a capacidade de dizer sim para o amor dele. Não é uma força autônoma para gerar bondade do zero. Depois que essa graça é aceita, ela te capacita a viver de forma justa, não pelo seu esforço, mas pelo poder que vem dessa relação. Tudo isso sobre a cruz, aperfeiçoando o livre-arbítrio, consertando um corpo amaldiçoado, parece que tudo é uma resposta direta ao que deu errado no começo. O que nos leva de volta a Adão, certo.
A fonte parece construir tudo em volta desse contraste gigante entre o primeiro Adão e o último Adão. É exatamente essa a estrutura. O primeiro Adão falhou e, com isso, ele metaforicamente perdeu os títulos de propriedade do corpo e da terra. Ele se tornou um escravo do pecado, entregou o domínio. Ok. O último Adão, que a fonte identifica como Jesus, entra na história como um parente redentor. Parente redentor. O que isso quer dizer? É um conceito do Antigo Testamento, o Goel, em hebraico, que a fonte também traduz para o coreano. Na lei israelita antiga, se alguém ficasse pobre e tivesse que vender sua terra ou a si mesmo, um parente próximo tinha o direito de resgatar, de comprar de volta a propriedade ou a liberdade. Nossa! O último Adão age como esse parente próximo da humanidade, vindo para recomprar o que o primeiro Adão perdeu. Que imagem poderosa! E essa recompra, ela é simbolizada em algum lugar específico na Bíblia, segundo a fonte? Sim, o texto liga isso direto com uma cena de Apocalipse, a visão do Cordeiro, que é o único digno de abrir os 7 selos do livro. Sim, eu lembro dessa parte. É interpretada como esse parente redentor reivindicando a escritura da criação. Puxa, isso muda completamente a leitura de Apocalipse. A gente pensa nos selos como pragas, destruição, mas a fonte os vê como cláusulas de um contrato sendo executadas, tipo a leitura de um testamento cósmico. É uma analogia perfeita. Cada selo quebrado é um passo para anular o contrato de posse que Satanás usurpou. O primeiro selo, o Cavaleiro Branco, seria a proclamação do direito de posse do Redentor. Guerra, fome, praga seriam as consequências de contestar essa reivindicação. É um processo de despejo em escala cósmica, sabe? Limpando o terreno. E o que vem depois? Qual o resultado final desse processo de despejo? O clímax é o que o texto chama de primeira ressurreição. Nesse momento, a redenção se torna física. Os crentes recebem um corpo espiritual, em coreano, Sinlyon-hanmon, um corpo que não está mais sujeito à maldição, aos desejos da carne. Ao mesmo tempo, a maldição sobre a terra, a Tang, é removida, e aí um novo céu e uma nova terra são estabelecidos. Os crentes, agora com livre-arbítrio perfeito e corpo glorificado, finalmente recuperam seu papel original de governantes, reinando com Cristo. O plano original, enfim, se completa. Uau! Ok, vamos só recapitular porque foi uma jornada em tanto. A gente começou com um único evento, a cortina se rasgando, e isso virou uma narrativa que redefine o livre-arbítrio, descreve uma luta cósmica pelo domínio legal da criação e termina com a restauração de tudo. Exato. A fonte apresenta uma visão de mundo muito coesa, muito amarrada. Nela, o perdão dos pecados não é um fim em si mesmo, não é só uma transação para evitar o castigo. É um mecanismo que Deus usa para consertar a própria natureza da criação, para completar o que começou com o livre-arbítrio. A redenção, nessa visão, não é um plano B. É a conclusão dramática e necessária do plano A. Isso nos deixa com uma reflexão final, baseada num ponto que a fonte martela muito. O texto enfatiza que o corpo foi amaldiçoado, mas a alma não. Que a alma, o on, sempre tem a capacidade de escolher entre o espírito e a carne. Isso levanta uma questão, né? Se o núcleo de uma pessoa, a alma, com seu livre-arbítrio, continua capaz de escolher o certo, mesmo presa nesse hardware defeituoso que é o corpo, como isso muda o jeito que a gente enxerga a natureza humana e a luta diária entre as nossas limitações físicas e as nossas aspirações espirituais?